Olá, vou fazer uma resenha desse livro aqui que é muito legal, que é o Ferramentas dos Deuses. Então, gente, Ferramentas dos Deuses. Esse daqui ele é um livro de contos, tá? E ele é escrito pelo Fábio Bahia e ele é publicado pela Mondrongo. Então, o livro, eles são contos bem curtinhos, tá? Vocês podem ver que o próprio livro ele é bem fininho. E eu confesso, gente, que quando eu peguei esse livro, eu não tava muito bem pra ler histórias desse tipo, sabe? Não tava com vontade, eu tava achando muito chato. Mas quando eu terminei de ler, esse livro aqui, ele é impressionante. Vocês vão entender o porquê. O livro ele é totalmente metafórico, então nada é o que é. Mas vocês vão entender à medida que eu for falando. O que é Ferramentas dos Deuses? Cada conto desse livro, ele vai mostrar uma ferramenta de algum deus da mitologia. Tá, vocês podem ver até na capa que é o tridente, né, de Netuno ou de Poseidon. Então, cada conto não vai analisar, por exemplo, a ferramenta, o tridente é isso, isso, isso. Não. Eles são contos de ficção, tá? Então vão ser histórias contemporâneas, né, nessa realidade nossa, né? E de alguém, por exemplo, que tem alguma ferramenta de algum deus, ou de alguém que achou, né, alguma dessas ferramentas. E aí a gente vai ter desde o tridente de Netuno até o martelo de Thor, né, esse tipo de coisa. Os contos que tem nesse livro são o tridente de Netuno, as sandálias aladas, o chapéu e o caduceu de Mercúrio, o martelo de Thor, a flauta de Pan, o arco de Diana, encontro folclórico, reunião entre celestiais e caídos, infância verdadeira, o velho Salem, preciosos, quem não late não mama e selfie. Então esses são os contos, tá? O que eu achei muito interessante nesse livro. Ele, tanto os contos individuais como um todo, ele é totalmente alegórico, né? Então ele fala uma coisa, mas querendo dizer outra. Eu tava lendo, né, o começo, aí eu li um conto, aí eu li o segundo, aí na hora que eu tava lendo o terceiro eu fiquei, gente, tem alguma coisa fora do lugar, tem algo que não tá encaixando e eu não tava conseguindo entender. E aí eu fui lendo e aí caiu a ficha de que esse livro ele é uma, eu não diria crítica, mas ele é uma representação, né, de alguma outra coisa. O que eu consegui entender é que Ferramentas dos Deuses não é que ele quer dizer as ferramentas dos deuses mesmo. É uma metáfora sobre a criação humana, né? Não no sentido do criacionismo, mas no sentido do homem criar alguma coisa, né? Ou seja, o homem criou um livro, o homem criou um móvel, né? Alguma outra coisa desse tipo. Ou seja, a inteligência do ser humano que faz ele criar as coisas, faz ele criar as ferramentas dos deuses. O ato de criar. Então você tem que ler assim com bastante atenção para poder pegar as mensagens que ele quer passar. Mas isso não quer dizer que o livro seja totalmente específico, sabe? Totalmente, ai meu Deus, eu não vou conseguir entender. Não, o livro ele é totalmente fácil. Ele não tem nenhuma palavra assim difícil, sabe? Ele não tem nenhuma linguagem difícil. Ele você pode ler para relaxar. E como eu falei, os contos são bem curtinhos. E são contos muito legais e muito simples. Então dá até para você ler um conto desse para uma criança dormir antes de dormir, né? Quem tem o costume de fazer. O mais importante para mim desse livro que me fez gostar mesmo foi isso, foi a visão alegórica, né? Aquela visão conotativa, né? De passar uma mensagem. E a gente vê muito isso em fábulas, né? Por exemplo, a gente pega um conto aí de um cachorro que fala, né? Os cachorros, a gente sabe que cachorros não falam, nenhum animal fala. Mas se o animal está falando, então ele quer representar o quê? Um ser humano. Então, que tipo de ser humano esse animal está querendo representar? Então, você tem que ficar ligado muito nisso. Então, você lendo e prestando atenção nos personagens, no que ele quer representar, um livro pequeno torna-se grande, né? Ele pode ser pequeno, mas é muito rico. Você consegue aprender muita coisa, você consegue pegar muita coisa. E eu não sei se se o autor fez isso de propósito ou se eu estou viajando muito na maionese. Mas eu consegui pegar aqui muita coisa que eu acho que é a mensagem que ele conseguiu passar, né? Outra coisa que eu adorei no livro é as ilustrações. Ele é ilustrado pelo artista Fernando Henrique. Quem me conhece sabe que eu desenho também. Então eu sou muito fã de ilustrações, né? De desenhos, enfim. E eu adorei as ilustrações dele porque ele faz cenários, ó. Tá? Então cada conto dele é uma ilustração diferente, tá? E é legal porque além dele criar a cena, né, ele ainda faz um cenário, sabe? E ele desenha os personagens de corpo inteiro. E esse ser um traço simples, mas é justamente por ser um traço simples, né? Uma coisa bem, por exemplo, de lápis, né? Parece que ele desenhou de lápis, torna muito mais interessante. Então, assim, o livro me ganhou logo pelas ilustrações. Eu amei mesmo, são ilustrações muito bonitas, muito lindas. São histórias bem legais, bem divertidas.
E ele é pequenininho, então se você quer ler assim numa paulada só, você gasta aí umas 3 horinhas ou menos pra ler, sabe? Eu demorei porque eu li e relia toda hora pra me poder entender as mensagens, né? Então é quase uma caça ao tesouro, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha. E aguardem mais vídeos aí então pela frente. Até mais.